Boa noite, irmãos, paz e graça do Senhor Jesus Cristo a todos, a todas. Cumprimento aqueles também que nos assistem por meio da internet, por meio das redes sociais. Nós iremos nesse momento abrir a Sagrada Escritura, a palavra do nosso Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, do verso 17 ao verso de número 50. Por favor, irmãos, abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 17 ao verso de número 50. Nós iremos fazer a leitura bíblica da palavra do nosso Deus, seguindo a nossa exposição na palavra do Senhor. Diz assim, queridos, a palavra do nosso Deus, Mateus 13, 17 ao 50. E hoje nós vamos contar uma história de pescador, mas é uma história verdadeira. Tá certo, irmãos? Seguindo as parábolas do reino de Deus, hoje nós iremos para a parábola da rede. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor, capítulo 13, do verso 17 ao verso 50. Desculpa, irmãos, verso 47 ao verso 50. Eu falei 17, né? Estou errado. É que eu não jantei ainda, irmãos. Mateus capítulo 13, do verso 17 ao verso 47 ao verso 50. Perdão, irmãos, mais uma vez, viu? Se eu falar 17 a 47, tá certo? Diz assim a palavra de Deus, irmãos, acompanhe comigo a leitura em sua Bíblia. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Oremos ao nosso Deus. Glória, louvor e honra a vós, Senhor. Nessa noite de hoje nós estamos aqui na Tua divina e gloriosa presença e estamos, ó Deus, com o objetivo de adorar o Teu santo e bendito nome. E como parte, ó Deus, do nosso culto ao Senhor, nós iremos ouvir a exposição da Tua palavra, Pai. Ao longo desses domingos nós temos deslumbrado o nosso coração diante dos mistérios do reino do Senhor, Pai. Reino esse, ó Deus, que foi estabelecido pelo Teu Filho Jesus há 2000 anos atrás. E ao longo da história esse reino vem avançando, Senhor. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos inserido nesse reino glorioso. Reino esse, ó Deus, ao qual o Senhor domina, Pai, governa e impera para todo sempre. Que o Senhor possa impactar nossas mentes e corações nesta noite de hoje com Tua divina palavra. O nosso objetivo nessa noite, Senhor, é poder saber, ó Pai, que o Senhor tem manifestado a Tua salvação gloriosa, finalidades eternas, como está descrito na Tua divina e santa palavra. Que o Senhor, ó Deus, ilumine nossa mente, ilumine nossos corações, e que possamos aprender, ser instruídos, Pai, nessa noite preciosa de hoje, no nome do Teu Filho Santo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui diante desta parábola que Jesus está contando sobre a rede de pesca. Irmãos, essa história de pescador que Jesus Cristo está contando aqui, para ilustrar os ensinos acerca do reino dos céus, ela é uma parábola muito familiar para a minha própria vida. Quando eu tinha mais ou menos os meus 13, 14 anos de idade, eu pescava bastante. E eu já pesquei de todas as formas que você aí imaginar.
já pesquei de anzol, já pesquei de rede de arrasto, que é provavelmente a rede aqui, já pesquei de tarrafa e já pesquei de mão. Por incrível que pareça, talvez vocês olhem para mim e nunca pensaram que eu já tinha feito coisas desse tipo, mas eu já fiz, irmãos. Inclusive hoje, se um dia você me chamar para ir para um rio e me der uma boa tarrafa, eu sei jogar, tá certo? Você vai ver que ela vai cair bem redondinha, porque eu passei minha infância dentro dos rios pescando. Então, quando eu olho para essa parábola aqui, me lembra muito da minha infância, de algumas experiências que eu tive dentro desse ramo da pescaria. E é interessante, irmãos, que Jesus está usando aqui uma história muito comum no contexto do Antigo Oriente. Haja vista, as grandes profissões da época de Jesus era a profissão de pedreiro, artesão, agricultor, pecuarista, comerciante, por incrível que pareça, pescador. E essa parábola que Jesus conta aqui, ela não só era conhecida do contexto da época de Cristo, mas do contexto também dos próprios apóstolos de Jesus. Jesus tinha apóstolos que eram pescadores, como por exemplo Pedro, como por exemplo os filhos de Zebedeu. Eles eram pescadores, ou seja, essa história que Jesus está contando aqui era muito familiar e peculiar para eles. Se você for pegar a parábola da rede de pesca e a parábola do joio e do trigo, você vai perceber que elas têm uma similaridade muito grande. Da mesma forma que o campo tem o joio e o trigo crescendo juntos, da mesma forma a rede que é lançada ao mar traz nas suas malhas todo tipo de peixe, peixe bom e peixe ruim. Então você vai fazer um link da parábola da rede com a parábola do joio do campo, você vai ver que há uma similaridade muito grande. Então essa parábola da rede aqui é como se fosse um paralelo da parábola do joio do campo. E Jesus está contando aqui, meus irmãos, essa parábola para falar do alcance do reino de Deus na vida das pessoas. Jesus não dá a explicação dessa parábola aqui em detalhes, como ele dá, por exemplo, da parábola do semeador. Entretanto, ele dá para nós aqui algumas pistas, indícios da explicação dessa parábola aqui. Por exemplo, o que seria aqui essa rede? Essa rede aqui, ela é comparada ao reino dos céus. E quando Jesus usa a rede para falar do reino, provavelmente ele está falando aqui da pregação do evangelho. A rede aqui seria a proclamação pública do evangelho do nosso Senhor Jesus. Os peixes aqui são as pessoas, são todos os tipos de gente. Você percebe que quando o evangelho ele é pregado e ele é proclamado, ele vai ao ouvido de todo tipo de gente, seja aquelas pessoas que Deus elegeu antes da fundação do mundo, ou aquelas pessoas que não foram eleitas por Deus, seja rico, pobres, mulheres, homens, velhos, crianças. A proclamação do evangelho, ela alcança todo tipo de gente. O mar aqui seria o mundo, seria o ambiente onde nós estamos. Então essa rede é lançada ao mar, ou seja, a proclamação do evangelho, ela é feita ao mundo e ela alcança todo tipo de ouvidos. E quem são aqui os pescadores? Os pescadores aqui, Jesus vai dizer que são os anjos, quando eles fazem a separação dos peixes bons para com os peixes ruins. Mas é bem verdade também, irmãos, que esses pescadores aqui não somente são os anjos, mas os pescadores também são aqueles que proclamam a palavra de Deus. Lembra que quando Jesus chamou Pedro para exercer o ofício de apóstolo, ele disse que iria fazer Pedro o quê? Pescador de homem, ou pescador de almas, pescador de gente. Ou seja, aqueles que pregam o evangelho de Jesus, eles também de alguma forma são pescadores. E quando acontece o momento da separação, Jesus vai dizer que esse momento da separação, no verso 49, é o momento do julgamento final, da consumação dos séculos, onde ele vai separar os peixes bons dos peixes ruins. Os bons vai colocar no cesto e os ruins vai lançar fora. Esse cesto aqui eu poderia ilustrar e dizer para os irmãos que ele está relacionado à eternidade. Aqueles que serão separados por Cristo no último dia por meio dos anjos, eles herdarão a vida eterna. Então esse cesto aqui, que era uma espécie de balaio, onde eles colocavam os peixes bons, aqueles que eram comestíveis, e então esse cesto aqui seria justamente a eternidade. E os peixes que são lançados fora, a ideia de lançar fora fala da condenação final ou da condenação eterna. Se você, criança, está com sua tarefa aí,
Desenhe nela aí um bom peixe, um peixe bem bonito. E no fim eu queria ver como ficou o seu peixe. Talvez seja o teor daquilo que a gente vai falar nesta noite de hoje. Portanto, meus irmãos, a rede é a proclamação do Evangelho. Os peixes são as pessoas. Os pescadores são aqueles que proclamam e separam o povo no dia final, que está relacionado aos pregadores e aos anjos. O sexto é a eternidade. Lançar fora está relacionado à condenação, e o mar seria o mundo. Então eu espero que você tenha situado sua mente no entendimento e na interpretação desta parábola aqui contada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, alguns detalhes que eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui, é que a rede que é lançada ao mar aqui, não é aquela tarrafa que nós conhecemos, ela é uma rede de arrasto. Essa rede era usada no Antigo Oriente por pescadores. E como acontecia? Embaixo dessa rede tinha muito chumbo, objetos pesados para que ela afundasse. E essa rede ela era esticada de um barco a outro. Então aqueles pescadores que estavam no barco saíam arrastando aquela rede até a beira da praia. E ao chegar na beira da praia, aquela rede estava muito pesada, porque tinha muito peixe naquela rede. Por que eles fazem uma separação entre peixes bons e peixes ruins? Porque é importante lembrar para os irmãos que dentro das leis dietéticas dos judeus, eles não podiam comer todo tipo de peixe. Eles só podiam comer peixes que tinham barbatanas e escamas. Peixes que não tinham barbatanas e escamas eram proibidos deles comerem. Por isso que eles precisavam fazer uma triagem. Eles precisavam fazer uma triagem, porque peixes que não tinham barbatanas e eram lisos, eles não podiam comer, porque era considerado uma comida impura. Está aqui a razão pela qual eles tinham que fazer essa seleção entre peixes puros e entre peixes impuros. Os judeus faziam isso quando pescavam. Por isso que eles faziam essa triagem e essa separação. Portanto, eles jogavam as redes, os barcos saíam arrastando aquela rede, os peixes iam se acumulando nas malhas daquela rede, e ao chegar na beira da praia, eles faziam agora a seleção. Eu sei que a maioria de vocês aqui talvez já estão familiarizados com esse tipo de pescaria. Eu conheço, eu sei mais ou menos como é. Então eles faziam essa separação justamente porque existia peixes bons e porque existia peixes ruins. Agora eu queria chamar a sua atenção para fazer uma pergunta importante para você. Será que no mundo existe pessoas boas e pessoas ruins? Se de fato existe peixes bons e peixes ruins, como ficam aquelas passagens bíblicas que dizem que todo ser humano foi afetado pelo pecado, todo ser humano é depravado em sua natureza básica e todo ser humano está morto espiritualmente? Se eu perguntar a você, no mundo, existe pessoas boas e pessoas ruins? Qual seria a sua resposta para mim? Humanamente falando, nós encontramos pessoas mais virtuosas do que outras. Agora, diante de Deus, todo mundo está no mesmo patamar, ou seja, todo mundo é peixe ruim, inclusive aqueles peixes que foram pescados pelo Evangelho, também por sua natureza eles são peixes ruins. Entretanto, meus irmãos, o que é que faz o homem bom? Não pode ser sua bondade inerente, porque ela foi desfigurada pelo pecado. O que faz o homem bom é o próprio Deus. Então, quando você vê aqui a parábola contando e falando sobre peixes bons e peixes ruins, não ache que existe uma categoria de pessoas no mundo que não foi corrompida e uma categoria de pessoas que foi corrompida, uma categoria de pessoas que são essencialmente boas e uma categoria de pessoas que é essencialmente má. Não, irmãos, nós não podemos fazer esse tipo de seletividade. Todo mundo está na mesma condição, mas Deus torna algumas pessoas boas por meio da sua graça e outras pessoas Deus deixa entregues às suas próprias maldades, às maldades do seu próprio coração. Portanto, diante de Deus, ninguém pode ser bom por sua própria natureza, a não ser que Deus torne esse homem bom. Portanto, se você é uma pessoa boa, você não é boa por natureza, mas você é boa por graça. Por natureza nós somos inclinados ao mal, mas por graça Deus transforma o nosso coração, transforma a nossa vida, para que verdadeiramente Ele possa nos separar para Ele mesmo. Portanto, meus irmãos, o verso 49 ao 50, ele vai aqui explicar a parábola. Ele vai dizer assim: na consumação do século sairão os anjos, separarão os maus de entre os justos. Quem são os maus e os justos aqui? Os justos são aqueles que foram justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho e tiveram na sua conta os méritos de Cristo aplicados.
Essas pessoas justas aqui não são justas por sua própria natureza, mas elas foram transformadas pelo poder do Espírito Santo, por isso que elas são justas. E os maus? Os maus são aqueles que foram mantidos no estado natural em que eles se encontravam, no estado de morte espiritual. Então Jesus vai dizer que os anjos vão separar os maus dentre os justos, lançarão estes, os maus, na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Preste atenção no que eu vou falar para você. Irmãos, você percebe que a seleção dos maus e dos justos é feita quando? No dia do juízo final. Quando Jesus contou a parábola do trigo e do joio, que os trabalhadores quiseram separar o trigo do joio, o que foi que ele disse? Não arranquem o joio para que vocês não danifiquem o trigo, deixem que eles cresçam juntos, até o dia da ceifa. No dia da ceifa, os anjos irão separar o joio do trigo. Enquanto os peixes estão sendo colocados na rede no meio do mar, você não tem como distinguir o que é peixe bom e o que é peixe ruim, mas quando chega na beira da praia, os pescadores conseguem fazer essa distinção. E lembrando que os pescadores aqui são os anjos, eles fazem a seleção dos peixes bons e dos peixes ruins. Por que é importante falar isso para nós? Porque muitas vezes nós criamos categoria na nossa mente, no nosso coração, dentro da nossa igreja local, quem são aqueles que são os crentes que são salvos e os crentes que estão perdidos. Mais uma vez eu lembro você do que eu falei na parábola do trigo e do joio. Se você pudesse pegar a lista de rol de membros da igreja e você colocasse ali salvos e perdidos, quem eram os salvos da sua lista? Será que eu estaria incluso como pastor? Quem são os perdidos que você colocava ali naquela lista? Se você colocar uma lista de salvos e perdidos e colocar essa lista diante de Deus, você acha que você errou ou acertou? Provavelmente você vai cometer erros. Por quê? Porque você não tem o discernimento suficiente para saber quem é salvo e quem é perdido. Nós não temos, irmãos, um conhecimento infalível para saber quem é convertido e quem não é. É por isso que nós precisamos tomar cuidado para não criarmos listas de pessoas salvas e pessoas perdidas, e com base nisso dizer quem vai e quem não vai para o céu, quem vai e quem não vai para o inferno. Mais uma vez eu lembro você de uma frase importante que certo teólogo disse, que quando nós chegarmos na eternidade, nós teremos 3 grandes surpresas. A primeira surpresa é que aqueles que a gente achava que não estaria lá, estarão. E pessoas que a gente pensava que estaria lá, não estarão. E a terceira surpresa é você estar lá. Você já parou para pensar que quando nós tentamos categorizar quem é salvo e quem é perdido, geralmente você vai se colocar em qual lista? Dos salvos, né? Porque pimenta no olho do outro é refresco. Geralmente você vai se colocar na lista dos salvos, não na lista dos perdidos. Porque nós nos achamos que somos salvos, mas quando olhamos ao nosso redor, rapaz, fulano ali não deve ser crente não. Vê como ele se comporta, vê o que ele diz, vê o que ele fala, fulano ali deve estar perdido. E às vezes, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque nem todas as pessoas chegaram ao mesmo nível de maturidade que você tem. E talvez você esteja nivelando a pessoa a partir da sua própria vida. E se você for nivelar a pessoa a partir da sua própria vida, você vai encontrar pessoas que são virtualmente inferiores a você. E você vai olhar para essa pessoa e taxar ela de alguém que é perdido. Mas perceba, se todos nós começarmos a nos comparar com Jesus, quem se salva? Ninguém. Quem vai para o céu? Ninguém. Quem está perdido? Todos. Porque nós não conseguimos alcançar esse padrão elevadíssimo do nosso Rei e do nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, quando a Bíblia diz que esses homens arrastam os peixes até a beira-mar, esse processo de arrasto do meio do mar até a praia é a nossa peregrinação por esse mundo. Nós estamos sendo arrastados, nós ainda estamos no meio do mar. Quando Cristo retornar, todos os peixes estarão na beira da praia. Então os anjos virão e farão a seleção daqueles que são salvos e daqueles que são perdidos. E os anjos farão isso com maestria, irmãos. Nós não temos condições de fazer isso. Você pode até deduzir fulano pelos frutos que ele está dando. Eu tenho a impressão de que ele não é um convertido, mas nós nunca teremos uma certeza infalível disso. A nossa certeza não é infalível, irmãos. Em algum momento a gente vai falhar.
Então, se Deus fosse colocar dentro dos seus critérios, dentro da sua capacidade, para você dizer quem é salvo e quem não é, você mandaria pessoas salvas para o inferno e pessoas que estão na condenação para os céus. Algumas questões que eu queria pensar com você, irmãos, dentro dessa passagem bíblica, e eu queria que você, por favor, preste atenção no que eu vou falar aqui para você, tá certo? Primeira consideração que eu queria ver com você é que o Evangelho de Jesus Cristo, ele deve ser proclamado para todos indiscriminadamente. É uma das coisas que nós aprendemos aqui nessa parábola, é que o Evangelho precisa ser pregado para todos indiscriminadamente. Eu sei, irmãos, que Deus, ele elege para si um povo na eternidade. Eu sei que Deus escolheu um povo para salvar, só que esse povo não vem com o emblema na testa, eleito. Nós não sabemos quem são aqueles que Deus na eternidade elege e escolhe. Nós não temos essa ciência. Uma pessoa que vem ao mundo, ela não vem com um emblema, com um selo na sua testa dizendo: esse aqui foi escolhido por Deus na eternidade. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que Deus elege um povo e que todos nascem perdidos. E a salvação se manifesta no tempo e na história, na vida dessa pessoa. Então o que cabe a nós? Pregar o Evangelho para todo mundo. Pregar o Evangelho para todos, irmãos. E Deus vai salvar o seu povo. Nós devemos tomar cuidado com a ideia de que uma vez que Deus elege pessoas na eternidade, eu tenho que identificar quem é eleito para pregar. E tenho que identificar quem não é eleito para não pregar. Não, a rede é lançada ao mar, ou seja, ela é lançada ao mundo. E vai capturar todo tipo de peixe. O Evangelho vai trazer todo tipo de gente para dentro da igreja, irmãos. Mas não tenha dúvida disso. Pessoas que fizeram uma profissão de fé real e pessoas que fizeram uma profissão de fé falsa. Pessoas que são crentes professos e pessoas que são crentes nominais. E nós temos isso dentro do seio da igreja visível. A igreja visível de Cristo é parecido com essa rede. Dentro dela tem todo tipo de peixe. Só faz parte da igreja invisível de Cristo os salvos, os eleitos, os que estão no livro da vida. Mas na igreja visível a gente tem todo tipo de gente. A gente tem uns peixes dentro da igreja que não tem barbatana e nem escama. E que no dia do juízo final Deus fará essa seleção, essa distinção. Olha que interessante, irmãos, nessa história que Jesus está contando aqui, ela nos ensina a pregar o Evangelho para todos. Nós devemos pregar o Evangelho para todo mundo, irmãos. Indiscriminadamente, pregue o Evangelho de Jesus Cristo. E fique parando de identificar quem é eleito e quem não é. Pregue o Evangelho de Cristo, como se todos que estão diante de você fossem eleitos. E Deus vai se encarregar de salvar o seu povo. Segunda consideração que a gente aprende dessa parábola da rede é que a igreja visível do nosso Senhor Jesus, ela é composta de regenerados e de cristãos nominais. Nós não podemos nos esquecer disso. A igreja visível, ela é uma expressão da igreja invisível. Para aqueles que não conhecem esses termos técnicos da teologia, a igreja invisível, ela é composta por todos os salvos que já foram, que estão e que serão salvos. A igreja visível é composta pelos santos que estão no seio da igreja local. Então, dentro da igreja invisível de Cristo está aqueles que têm o nome escrito no livro da vida e aqueles que foram regenerados. Ou seja, na igreja invisível de Cristo só há trigo. Na igreja invisível de Cristo só há peixe bom com barbatana e escama. Agora, na igreja visível já é o contrário. Na igreja visível estão todos aqueles que estão inscritos no rol de membros. Na igreja visível tem salvos e perdidos. Na igreja visível tem trigo e tem joio. Na igreja visível tem peixe com barbatana e escamas e peixe sem barbatana e escamas. Ou seja, pessoas salvas e pessoas perdidas no seio da igreja visível. E o que é a igreja visível? É a igreja local. São os crentes que você está vendo aqui. Então, na igreja invisível, ela é composta só por salvos. A igreja visível é composta por salvos e por perdidos. Portanto, na igreja visível do nosso Senhor Jesus, nós temos os dois tipos de crentes. Deixa eu falar com você uma coisa importante. Algumas pessoas vão olhar para esse texto aqui, da mesma forma que elas oram para a parábola do trigo e do joio, e vão dizer o seguinte: ô pastor, veja, o texto bíblico é claro, deixem que ambos cresçam juntos. E na ceifa eles serão separados. Deixe que a rede seja arrastada até a beira da praia. E depois eles serão separados. Algumas pessoas vão olhar para esses textos e vão dizer o seguinte: está vendo que a igreja não pode praticar disciplina eclesiástica? Porque praticar disciplina eclesiástica significa que você está tirando pessoas da igreja.
Mas eu queria dizer para os irmãos que quando a igreja pratica a disciplina eclesiástica, ela não está dizendo quem é salvo e quem é perdido. É tanto que Jesus diz, considera o gentil e publicano. A ideia de considerar é trata como tal. Mas isso não significa que a pessoa é perdida. A disciplina ela serve inclusive para a salvação do eleito. Porque você pode disciplinar uma pessoa que é salva, e depois Deus quebranta ela se arrepender dos seus pecados e voltar para a igreja. Então, quando a igreja faz a separação por meio da disciplina, ela não está dizendo que a pessoa que foi disciplinada não é salva. Nós devemos considerá-la incrédula, mas não significa que ela o seja. Ela está se comportando como tal, e por se comportar como tal, a igreja tem que tratá-la dessa forma. Mas nós não temos poder, autoridade, onisciência e infalibilidade para dizer que aquela pessoa está perdida, porque Deus pode usar a disciplina para trazer aquela pessoa à fé. É por isso que a gente diz que a disciplina faz duas coisas: quebranta as ovelhas e espanta os bodes. Porque se a pessoa não é convertida, a disciplina vai expulsar ela do meio da igreja. Mas se ela é uma crente verdadeira, a disciplina vai quebrantá-la para que ela retorne e volte. Terceiro, irmãos, somente Deus, Ele sabe infalivelmente quem é salvo e quem não é. Por isso Ele no fim fará essa separação. Somente Deus sabe infalivelmente quem é salvo e quem não é. Não cabe nem a mim nem a você fazer essa seleção. Se você pudesse fazer uma seleção de pessoas para ir para o céu, você excluiria muita gente que Deus aceitou, e aceitaria muita gente que Deus excluiu. Sabe por quê? Porque você escolheria com base nos seus critérios pessoais. Pessoas que você gosta, pessoas que você tem afinidades, pessoas que têm o mesmo pensamento que você, que gostam das mesmas coisas que você. Você queria um céu com pessoas parecidas com você. Não seria assim? Mas os critérios de Deus, irmãos, eles não são os nossos. Mais uma vez reitero, muitas pessoas que muitas vezes nós colocamos no inferno, talvez sejam pessoas que Deus salvará, elas. E pessoas que a gente acha que está no céu, porque elas choram no culto, talvez sejam pessoas perdidas, sejam crentes nominais, sejam crentes que fizeram uma profissão de fé vazia, mas que eles não adentrarão a eternidade. Não ache que você está dentro de uma igreja local, significa que você é salvo. Se você entrar dentro de uma garagem, você vira um carro, sim ou não? Sim? Eu vi irmão balançando a cabeça. Se você entrar dentro de uma garagem, você vira um carro? Sim ou não? Se você der um mergulho, você vira um peixe? Então não é o fato de você estar dentro da igreja que você vira um cristão. Você pode vir para dentro da igreja, ter todos os jargões de crente, vestir até uma roupa de crente, e você está perdido dentro da igreja, perdido no meio dos salvos. Então somente Deus conhece infalivelmente e minuciosamente quem é salvo e quem não é. Portanto, a partir de hoje, pega aquela lista que você fez de irmãos salvos e perdidos e toque fogo nela. Ela está errada. Você está condenando pessoas que Deus salvou e está salvando pessoas que Deus vai condenar. Portanto, irmãos, nós devemos entregar isso à soberania de Deus. A soberania de Deus. O que eu vou falar aqui para você, eu sei que é um pouco polêmico, mas eu gosto de chacoalhar sua mente para você pensar. Até a nossa certeza de salvação pessoal, ela também não é uma certeza infalível. Ela é uma certeza real, mas não é uma certeza infalível. O que é que eu estou dizendo com isso? Quantas pessoas não passaram na igreja 10, 15 anos, servindo, orando, buscando a Deus, trabalhando no reino, e depois de alguns anos abandonaram a fé de tal forma que olha para Jesus e tem uma rejeição terrível a Ele. No período que elas estavam firmes, elas se achavam salvas, mas elas se afastaram. É por isso, meus irmãos, que nós devemos tomar muito cuidado com a presunção do nosso coração. O que nós devemos fazer, irmãos, é sempre dizer que nós temos uma grande esperança. A Bíblia apresenta a salvação como esperança. Se você perguntar para mim, pastor, se o senhor morrer agora, o senhor vai ser salvo? Irmãos, eu tenho uma grande esperança que eu serei salvo, porque eu presenciei mudanças de Deus no meu coração. Se você me apertar e dizer, pastor, isso é uma certeza infalível, eu direi não. Eu não tenho uma certeza infalível.
Só Deus tem essa certeza infalível. Eu sei que você traz à sua mente aquele texto que diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas sabe qual é a questão? É que ele está usando uma linguagem do Velho Testamento. Para confirmar um fato, era preciso 2 ou 3 testemunhas. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A pergunta é, testifica a quem? Hein? Testifica a quem? A mim, pastor. Eles testificam diante de Deus que você é filho dele. Eu não estou querendo colocar em dúvida sua salvação. Nós podemos ter uma certeza de salvação, mas nós devemos tomar muito cuidado, porque a nossa certeza ela não é infalível. É por isso que a Bíblia apresenta a salvação como uma esperança, como algo que nós aguardamos e esperamos. Quando um irmão nosso querido morre, que eu vou fazer o velório deles, a gente tem uma esperança que aquele irmão está com o Senhor. Mas essa esperança nossa, que ele está com o Senhor, é uma certeza infalível? Não é. Se você me perguntar, pastor, esse irmão agora, ele está no céu? Eu digo, irmãos, eu tenho uma grande esperança que ele esteja com o Senhor. Eu convivi com esse irmão e vi muitos frutos de conversão na vida dele. Eu tenho uma grande esperança que ele esteja com o Senhor. Ô pastor, mas o senhor tem certeza que ele está? Aí é você querer que eu morra também, para saber. Eu não sei. Eu não tenho uma certeza infalível disso. Eu tenho uma grande esperança. E lembre-se que a Bíblia sempre apresenta a salvação como grande esperança. Então somente Deus consegue fazer a separação, irmãos, perfeita de quem é e de quem não é. E quarto, maus e justos, irmãos, eles terão sempre destinos diferentes. Os maus serão punidos e os justos serão livres da condenação, é o que diz o verso 50. E lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, o que é a fornalha acesa aqui? A fornalha acesa é uma forma de linguagem que o evangelista usa para falar do inferno. Lembre-se que a linguagem que eles usam para falar do inferno é uma linguagem analógica, não uma linguagem exata. Portanto, a figura da fornalha de fogo é uma figura para falar do inferno. Quem é que vai ser lançado na fornalha acesa? Ele vai dizer aqui que é os maus. Os maus aqui são aqueles que não foram justificados pelo nosso Senhor Jesus. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque é importante a gente sempre lembrar que a Bíblia ela fala de salvação e de perdição de pessoas. E esse ensino é um ensino que perpassa todos os textos bíblicos. Tem gente que acha que quando o pregador fala que pessoas vão se perder, esse pregador ele quer que as pessoas sofram no inferno, e ele tem prazer nisso. E não é, irmãos, é porque isso é uma verdade bíblica. E é importante refrescar nossa mente com respeito ao destino final dos justos e dos maus, porque a Bíblia mostra que haverá no fim salvação e perdição. Em várias passagens da Bíblia, a Bíblia deixa claro isso para nós. Haverá salvação dos justos e perdição dos maus. Esse ensino ele é tanto comum no Antigo quanto no Novo Testamento. Então a Bíblia, comunidade orgânica, ela ensina claramente esse ensino. Nem todos se salvarão, nem todos se perderão. Pessoas se perderão e pessoas se salvarão. Irmãos, essa é a realidade que a Bíblia nos ensina. Portanto, se você é universalista ou tem tendência ao universalismo, você está caindo numa heresia perigosa, porque a Bíblia não ensina isso. O universalismo, para aqueles que não conhecem, é o pensamento que diz que no fim todos serão salvos, todos serão resgatados por Deus, redimidos por Deus, e todos entrarão na eternidade. Que o inferno é para o tempo presente, não para o tempo futuro. No futuro Deus vai restaurar todas as coisas e salvar todas as pessoas, e todos adentrarão a eternidade. Irmãos, isso é um problema. Eu sei que a motivação dos universalistas é uma motivação muito boa. Eles têm boas motivações para falar que todos serão salvos. Mas qual é o problema disso? É que a Bíblia não ensina isso. Por exemplo, o que é que um universalista diz para dizer que no fim todos serão salvos e não haverá condenação? Primeiro, eles vão dizer que se verdadeiramente há condenação eterna, a condenação eterna será o fracasso de Deus. Por que será o fracasso de Deus? Porque se pessoas se perderão e sofrerão por toda a eternidade no inferno, o mal nunca será destruído. O mal continuará existindo pelos séculos dos séculos, enquanto houver pessoas sofrendo no inferno. Então, para eles,
Para que Deus seja vencedor e o mal seja destruído definitivamente, sabe o que tem que acontecer? Deus tem que salvar todos. Orígenes de Alexandria, que foi um pai da igreja, ensinava isso. No fim, Deus tem que salvar todos, e ele acreditava que até os demônios e Satanás seriam salvos. Já imaginou você entrando na eternidade de mãos dadas com Satanás? Essa era a ideia da cabeça de Orígenes. No fim, Deus vai restaurar todas as coisas, os perdidos, os demônios serão restaurados por Deus para adentrar a eternidade. Então, meus irmãos, o inferno, na verdade, para Orígenes, ele estará vazio. O que é que eu quero dizer com isso para você? Que esse pensamento de que o universalismo, ele tem que fazer sentido para que Deus não seja derrotado, não faz sentido, irmãos. É bem verdade que o mal sempre existirá, mas ele não existirá no mundo restaurado por Deus, e o mal estará sempre subjugado à autoridade do Deus Todo-Poderoso. O mal nesse mundo em que nós vivemos, ele está tendo o seu curso, claro, sendo controlado pela soberania de Deus, mas vai haver um momento que Deus vai arrancar o mal desse mundo, e não vai haver nem raiz e nem ramo. O que significa isso? Que no mundo restaurado por Deus, para os salvos, o mal não existirá. Ele existirá no inferno para todo sempre, mas debaixo dos domínios de Deus. Segunda coisa, os universalistas vão dizer o seguinte, que Deus tem que salvar todo mundo, porque se Deus condenar pessoas ao inferno, o amor de Deus fica em xeque. Como é que um Deus de amor, um Deus que amou, um Deus que ama, pode condenar pessoas por toda a eternidade no inferno? Elas não aceitam isso. Irmãos, eu não tenho dúvida que a doutrina das penalidades eternas, elas são insuportáveis para a mente humana. Quando eu começo a pensar nas doutrinas das penalidades eternas, e começo a pensar no meu pai idoso, na minha mãe idosa, nas minhas irmãs e pessoas que eu amo, eu imagino, se eles não se converterem, sofrerão isso. A minha mente, irmãos, ela entra em choque pesado, porque as doutrinas das penalidades eternas, elas são emocionalmente insuportáveis. É por isso que o universalismo, ele encontra solo, ele encontra abrigo no coração de muitas pessoas, porque é palatável. O universalismo é emocionalmente aceitável. Se você for pegar a doutrina das penalidades eternas e pegar a doutrina universalista, qual é mais emocionalmente aceitável? A doutrina do universalismo, porque no fim todo vai ser salvo, inclusive as pessoas que rejeitaram Jesus, que você ama. Entretanto, irmãos, a Escritura, ela não ensina isso. Embora Deus seja um Deus de amor, nós não podemos, irmãos, mutilar os atributos de Deus, porque o Deus que ama também é um Deus que é justo, e o Deus que é justo é também um Deus que ama de tal forma que a justiça dele é amorosa e o amor dele é justo. Então nós não podemos separar os atributos de Deus. É por isso que pessoas se salvarão e pessoas entrarão em condenação eterna. Tome cuidado com os televangelistas que você assiste na televisão, que está dizendo que o inferno existe e ele está vazio. Isso é mentira, irmãos. A Escritura não ensina isso. Nós acabamos de ler uma história contada por Jesus, do rico e Lázaro, onde ele mostrou que após a morte, o rico foi levado para o inferno e lá estava em tormentos. Então, meus irmãos, nesse momento, nesse exato momento, existe pessoas sofrendo tormentos no inferno. Então o inferno, ele não está vazio. O que está vazio é o lago de fogo, porque o lago de fogo é o juízo final de Deus após a ressurreição dos mortos para aqueles que o rejeitaram. Mas o inferno atual, ele está cheio de pessoas em suas almas, sofrendo penalidades. É isso que a igreja cristã, é isso que as escrituras sagradas ensinam para nós. Tome cuidado com o universalismo. Os argumentos universalistas, eles são emocionalmente aceitáveis, mas eles não condizem com o ensino bíblico. Veja, os peixes serão separados, alguns serão lançados na fornalha de fogo e outros colocados no cesto. Então vai haver separação, vai haver seleção. Deus vai vindicar os seus santos no último dia. Então eu queria que você saísse daqui nessa noite de hoje, sabendo que o nosso Deus, ele vai salvar pessoas, e o nosso Deus também vai condenar pessoas. Irmãos, eu não tenho prazer de falar sobre o inferno. O inferno, ele é emocionalmente insuportável para mim, principalmente quando eu vejo pessoas que eu amo caminhando para a perdição. Eu não consigo imaginar, irmãos, não dá para a gente imaginar na nossa mente o que é o inferno. Não dá. Da mesma forma que não dá para a gente imaginar na nossa mente como será a eternidade, não dá para imaginar, também não dá para imaginar como será o inferno. A linguagem que a Bíblia usa é uma linguagem pesada. Ali haverá choro e ranger de dentes, é a linguagem que a Bíblia usa. Outra linguagem, o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. São as linguagens que a Escritura usa para falar das penalidades eternas. Nós não sabemos como é, mas eu queria dizer uma coisa para você.
Da mesma forma, irmãos, que o céu é maravilhoso, da mesma forma que a eternidade com Deus é maravilhosa, pode ter certeza que o contraste disso também é verdade. O inferno é terrível. Linguagem humana não consegue descrever a eternidade, da mesma forma que linguagem humana não consegue descrever as penalidades eternas. Portanto, se você está aqui nessa noite de hoje, eu não sei que tipo de peixe você é, que tipo de malha você caiu, mas eu queria dizer uma coisa para você: Deus pode transformar a sua vida nessa noite de hoje. Deus pode transformar o seu coração. Deus pode verdadeiramente alcançar sua vida e livrar você da condenação. Você que veio aqui, que tem rejeitado Jesus, você já está condenado. O que você precisa é de um Salvador para lhe salvar. O homem nasce debaixo de condenação, o que ele precisa é de um Salvador para resgatá-lo. Por isso o que eu estou fazendo nessa noite de hoje é lançando as redes ao mar, é pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus, e essa rede está sendo arrastada até o dia da consumação final. Eu não sei qual será o seu destino, mas eu posso dizer uma coisa para você: se você rejeitar a Cristo, se você rejeitar o Evangelho, o seu destino será terrível. É isso que a Escritura ensina. Mas se você quebrar seu coração diante do Senhor, se arrepender dos seus pecados e confiar unicamente nele, você será lançado na eternidade, colocado no cesto do Senhor. A minha pergunta para você nessa noite é: você é um peixe bom ou peixe ruim? Você é um peixe puro ou impuro? Todos nós por natureza somos impuros. Só Deus pode realmente nos purificar. Portanto, nessa noite de hoje, não se esqueça: o Evangelho de Cristo está sendo pregado, as redes estão sendo lançadas, todo tipo de peixe está vindo da malha dessa rede, e no fim, Deus fará a seleção dos peixes bons e dos peixes ruins. Irmãos, a linguagem que a Bíblia usa é uma linguagem pesada. Aqueles que se perdem, a Bíblia chama de maus, peixes ruins, a escória. A escória seria o lixo da humanidade. Irmãos, é uma linguagem muito pesada a linguagem que a Escritura usa. Eu sei que em algum momento, a gente já está vivenciando isso. Em algum momento, as pessoas vão começar a fazer traduções da Bíblia e abrandar as palavras que a Bíblia usa, porque elas são insuportáveis ao nosso emocional. Em vez de colocar um peixe ruim, vai colocar um peixe mais ou menos. E a gente vive numa geração em que as pessoas são ofendidas facilmente. Então eu não duvido que talvez as pessoas até busquem criar uma versão das Escrituras que não tem uma linguagem tão pesada. Mas sabe qual é o problema, irmãos? É que a linguagem que a Bíblia usa, tanto para falar do céu quanto para falar do inferno, são linguagens analógicas. E aqui eu queria dizer para você: todas as vezes que a Bíblia usa uma linguagem analógica, ela está usando uma linguagem de comparação, mas não uma linguagem de exatidão. O que significa? O inferno, ele não pode ser mais brando do que a linguagem que a Bíblia usa. Ele é pior. Mas a Bíblia está usando uma linguagem humana para falar sobre ele. É por isso, irmãos, que eu concordo com o que disse o Spurgeon. De fato, o inferno, ele é insuportável para a nossa mente concebê-lo. É por isso que ele foi criado por Deus. Porque se não fosse criado por Deus, seria concebível em nossa mente. Da mesma forma que a eternidade é inconcebível na nossa mente, porque foi criada por Deus, o inferno eterno também é inconcebível em nossa mente, porque ele foi criado por Deus. Por isso, irmãos, que eu não consigo pensar nas penalidades eternas e ficar com o coração tranquilo. Eu me preocupo com pessoas que eu amo, eu me preocupo com pessoas do meu convívio, e eu queria que elas encontrassem a Cristo realmente. E talvez você pode olhar para mim e dizer: pastor, eu queria dizer uma coisa para o senhor, eu estou até com medo. Pastor, se eu tiver medo do inferno, eu vou para o céu? Não. A triste notícia para você é que você não vai para o céu ou para a eternidade porque você tem medo do inferno. Certa feita alguém disse uma coisa interessante: Senhor, se eu te amar por medo do inferno, me joga lá. O que leva o homem para a eternidade é o amor a Jesus Cristo, é o que Cristo fez por esse homem. E em resposta, esse homem ama o Senhor Jesus. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que nós não tememos o inferno, mas eu queria dizer para você: você não adentra a eternidade porque tem medo do inferno. Você só adentra a eternidade porque Cristo transformou seu coração. Do contrário, você vai ser lançado com medo no inferno. Nessa noite de hoje eu queria orar por nossa vida. Queria colocar nossos corações diante de Deus, irmãos, porque algumas mensagens bíblicas, elas são altamente pesadas para nós. E a linguagem que a Bíblia usa aqui é uma linguagem pesada.
Irmãos, essa parábola da rede de pesca lançada ao mar, pegando toda a qualidade de peixe e no fim havendo uma separação, só mostra uma coisa para nós, que a doutrina da eleição ela é verdadeira. Quem é que escolhe os peixes no fim? É o nosso Deus. Quem escolhe os peixes no fim é o nosso Deus. Não é o peixe que escolhe o pescador, mas são os pescadores que escolhem os peixes. Eu queria orar nessa noite de hoje por você e pedir a Deus que Deus abra seus olhos. Você está dentro da igreja. Não ache que o fato de você estar aqui dentro significa que você é crente. Talvez você pode estar perdido no nosso meio. Talvez você pode estar a caminho do inferno achando que está a caminho do céu. E talvez você olhe para essa palavra e diga: ah, pastor, eu me garanto. Irmãos, por natureza nós somos perdidos. Nós precisamos de um Deus que nos salve. Senhor, mais uma vez, louvor, honra e glória ao teu nome, Pai. Obrigado, ó Deus, por tua palavra. Obrigado por tua verdade, ó Deus. E obrigado pelos confrontos que a tua palavra traz ao nosso coração. Essa história, ó Deus, contada pelo nosso Senhor Jesus, o maior pescador de homens que existiu na face da terra, ensina para nós, ó Deus, lições preciosas. Eu oro, ó Deus, por pessoas que estão aqui no nosso meio, que já há alguns anos, ó Deus, tem seu nome nos rolos de membros da igreja, mas que na sua vida prática, ó Deus, não tem te amado, não tem demonstrado apreço pelo Senhor. O Senhor não tem sido a prioridade na vida dessa pessoa. E os frutos de arrependimento, ó Deus, são praticamente escassos. Ó Deus, traga a esses corações nessa noite convicção de pecados. Que essas pessoas temam e tremam diante do Senhor, Pai. E clamem a misericórdia do nosso Senhor Jesus, Pai. Pois a única esperança para elas é o sumo pescador, é o nosso Senhor Jesus. Eu oro, ó Deus, pela vida daqueles que estão no nosso meio também e que têm andado, ó Deus, em presunção nos seus corações. Muitas vezes, ó Deus, se colocando como aquele que vai inaugurar a eternidade, enquanto tem selecionado as pessoas para o inferno. Nós não temos, ó Deus, essa competência. Nós não temos, ó Deus, essa ciência. Nós não temos esse conhecimento infalível. Só o Senhor tem, Pai. Por isso o Senhor é aquele que julga com a reta justiça, de tal forma, ó Deus, que nenhum peixe impuro será colocado no cesto, e nenhum peixe puro será lançado fora. Nós não temos dúvidas, Senhor, que nenhum salvo se perderá, da mesma forma que nós não temos dúvidas que nenhum perdido, ó Deus, que seguiu o seu caminho, o curso do próprio coração, de forma contínua e definitiva, se salvará. Ó Deus, não é porque nós odiamos as pessoas que nós falamos do inferno, é porque nós a amamos. Nós falamos do inferno e das penalidades eternas, não é porque nós temos prazer, Senhor, e estamos sangue sedentos de ver pessoas sofrerem por toda a eternidade. Ó Deus, nós não somos masoquistas da dor alheia. O que nós queremos, ó Deus, verdadeiramente, é mostrar, ó Deus, o destino final daqueles que te rejeitam, para que essas pessoas clamem a tua misericórdia, Pai, e possa sair do caminho da perdição, por meio da atuação do teu Espírito no coração delas. Ó Deus, nós falamos sobre perdição, porque é um ensino da tua palavra, e nós não podemos garimpar as mensagens que são pregadas. Nós devemos pregar tudo aquilo que a tua palavra nos ensina. Ó Deus, o universalismo, embora seja um pensamento palatável, é uma heresia diabólica, Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai onipotente, Deus poderoso, a expormos sempre a tua verdade ao teu povo. Verdade muitas vezes dolorosa, Senhor, porque as verdades difíceis da tua palavra, elas não são indolores, elas causam dor, elas nos incomodam, elas perturbam nossa mente, mas nós não temos dúvida, Senhor, que é o melhor remédio para os corações obstinados, é se depararem, ó Deus, com o real quadro do seu coração e saber o destino que eles terão, ó Deus, se eles não se voltarem para ti. Ó Deus, nessa noite de hoje eu oro, Pai, mais uma vez pela vida desse pequeno rebanho. E a minha oração, ó Deus, é que verdadeiramente, aqui dentro dessa igreja, Pai, nós possamos ter pessoas convertidas e regeneradas.
Como nós prezamos, ó Deus, por uma membresia regeneradas, de pessoas transformadas pelo Evangelho. Livra-nos, ó Deus, dos trapos imundos da religiosidade vazia, do farisaísmo, do formalismo, ó Deus, sem sentido. O que nós mais pedimos ao Senhor é que o Senhor possa nos desnudar diante da Tua presença, mostrar o nosso real estado diante do Senhor, para que clamemos a Ti, Pai. Ó Deus, obrigado, ó Deus, porque Tu nos pescaste. O Senhor nos lançou Tua rede sobre nós e nos arrastou a esse lugar. Isso é muito bom e maravilhoso, Pai. Mas ainda precisamos temer, porque talvez, ó Deus, estejamos como peixe no meio dessas redes, mas seremos os peixes que serão lançados fora, não os peixes que serão acolhidos no cesto. Desperta nossos corações para essa verdade. Desperta nossos corações para essa realidade. Em nome de Cristo, Teu Filho amado. Amém. Irmãos, nesse momento nós iremos administrar o sacramento da ceia do Senhor como parte